Olá, eu recebo agora em um de nossos estúdios ele, Francisco Farias. É de São Paulo, capital, mas reside aqui no estado do Ceará, em especial Fortaleza, há uns 50 anos. Ele é formado em marketing político com especialização em marketing organizacional. Francisco Farias tem um conhecido canal no YouTube, como também páginas e grupos que ajudam no tratamento fitoterápico no combate ao câncer. Mas ele está aqui hoje, em especial, para falar sobre a candidatura dele a deputado federal pelo Partido Patriota. Seja muito bem-vindo, seu Francisco Farias. Obrigado, Galdino. Agradeço a vocês aqui da ANC pelo convite, por esse espaço que tem aberto a todos os candidatos para que o povo cearense possa ter uma melhor visão e escolher seus futuros representantes. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Inclusive, a gente vai pedir que o senhor retorne, tá? Numa outra oportunidade, depois das eleições, para a gente falar sobre esse trabalho que o senhor tem, que é voltado para o combate ao câncer. Mas, iniciando a nossa entrevista, eu pergunto, senhor Francisco, por que se candidatar a deputado federal? Galdino, eu vejo nessa oportunidade, vamos chamar assim, uma chance de levar, o que você acaba de falar, um maior conhecimento, uma divulgação maior das leis já existentes para as pessoas com câncer. Ou seja, nós temos uma gama de leis desde 1970 que diferencia um pouco o paciente com câncer de outras doenças. Uhum. E o período de um executivo, porque ele coloca seus secretários de saúde, que muitas vezes nem médicos são, nos municípios, nas capitais nem tanto, mas como no estado do Ceará tem 184 municípios. E muitos não têm conhecimento de toda essa legislação. E eu vi nisso uma oportunidade de levar a esse público, a essas pessoas, que câncer é uma classificação de mais de 200 tipos de doença. São 200 tipos que a medicina classifica como câncer. Por exemplo, algo que muitos não sabem, depois de 30 dias, se você é diagnosticado com câncer, confirmado através de exame, seja plano de saúde, seja SUS, o que for, tem 30 dias, é obrigatória a lei dos 30 dias, para que você inicie o tratamento. E isso a gente vê e eu vejo, como você citou, o meu canal do YouTube, pessoas reclamando que está há 2 meses, 3 meses, às vezes até mais tempo, esperando e ficam, não tem vaga. Não é questão de ter vaga. Existe uma lei, tem que ser cumprida. Não é necessário tudo. A pessoa está com câncer, é uma doença que já abala a família e o indivíduo. Aí tem que procurar judicialmente para que se cumpra algo que já está sancionado. Isso é uma delas. Sim, pois é. A questão da desinformação é muito grande, não é isso, seu Francisco? Olha, você me fez lembrar agora, em 2017 eu estava numa live e uma médica de São Paulo tinha me passado um vídeo dando o relato de uma paciente que, graças a Deus, estava livre. Eu não gosto de usar a palavra cura, mas sim livre. Quando a pessoa está, como no meu caso, que eu tive câncer, eu digo que eu estou livre. Não vou dizer que estou curado, que eu já vi câncer voltar com 18, 15, 20 anos. Eu tenho relatos com essas pessoas que eu faço. Então, a médica falando que recebeu a paciente e alegremente, vendo os exames, falou para ela, olha, parabéns, a senhora está livre, está curada.
E a mulher respondeu de uma forma firme. A médica ficou até emocionada quando me passou esse vídeo, eu repliquei no canal. Ela disse: doutora, a senhora acha que eu posso estar curada, posso estar livre de um câncer. Mas antes disso, ele me humilhou demais. Galdino, quando eu fui mostrar isso, uma moça lá do Rio de Janeiro, sargento da aeronáutica e instrutora até da escola lá, o pai dela também, já na reserva da aeronáutica, o pai dela com câncer. E a Gisele pegou e disse: seu Farias, é isso que meu pai passa. Nós vamos para o tratamento, nós moramos no município, aqui no estado do Rio de Janeiro, e nós temos que fazer o tratamento fora. E quando volta, eu fico só pedindo para o motorista do ônibus parar para o meu pai descer e verter água. E eu fiz quimioterapia, a gente recebe 4, 5 litros de líquido na veia e tem que realmente urinar. Uhum. Aí me chamou a atenção, eu digo: peraí, você vai de ônibus e volta? Ela disse: seu Farias, nós vamos de ônibus. Eu disse: não, meu amor, tem uma lei. Se o município não tem um tratamento oncológico, é obrigação do executivo, ou seja, da prefeitura, dar o transporte para um município onde tem o ir e vir. E não é em ambulância como tem municípios que colocam 8, 10 pacientes na traseira de uma ambulância. O paciente tem esse direito garantido por lei. Pesquisei naquele dia, Galdino, passei para ela, pedi o WhatsApp dela. Com uma semana, a prefeitura lá desse município providenciou o carro. Então, são essas coisas que, às vezes, no primeiro momento, nos dá revolta. E eu fui do Legislativo 37 anos. Sim. Nos dá revolta de saber que nós, antes de tudo, como cidadão, nós temos uma legislação, nós pagamos imposto, e esse imposto é para retornar, seja na educação, na saúde, no urbanismo, seja na área que for. E quando chega exatamente nesses pequenos municípios, que vem aquela verba, que o maior repasse vem do governo federal, não é cumprido, principalmente na área de saúde. Saúde e educação, todos nós, você como radialista, e você até me falou antes que tem um vínculo com a cultura, você sabe que dinheiro de educação e dinheiro de saúde são dinheiros sagrados. Sim, com certeza. E a gente tem que fazer esses gestores que se propõem serem prefeitos, que prefeito nada mais é do que um administrador do município. E ele administra com responsabilidade. Sim, com certeza. Olha, você que está nos acompanhando agora pelo nosso canal aqui na TV ANC e que passou também por essa experiência de seu Francisco, tá? Então, sinta-se livre. Termo este que é utilizado por pessoas assim, como o seu Francisco Farias, espiritualizada. E aí, seu Francisco, eu pergunto, além desse trabalho magnífico que o senhor tem voltado para o tratamento fitoterápico no combate ao câncer, o senhor tem outros projetos voltados para a questão da saúde, caso o senhor seja eleito? Eu apenas, em termos de saúde, câncer e diabetes. Existe uma... Serão as duas prioridades do senhor? As duas prioridades. Nesse setor. Exato. Existe hoje mesmo eu faço fisioterapia pela manhã, que eu, por conta ainda do câncer, por isso que eu disse livre. Eu tenho uma descalcificação, não nego para ninguém, meus dentes são todos implantados, eu perdi todos os dentes, todos, total. Nem parece. Graças à doutora Mirelle, me permita, que é uma pessoa que passou de 2016 a 2020, que eu não conhecia nem essa especialidade de odontologia, reconstituição facial. Ela mudou meu rosto, ela recuperou, foi algo. E eu tenho uma descalcificação óssea, tanto é que eu estou mais baixo, estou menor 5 centímetros. E várias coisas, o ano passado, em fevereiro, eu não estava andando.
problema na perna esquerda. Uhum. E agora foi o braço esquerdo. Bom que está sendo, eu fiz uma cirurgia agora recente e tinha que baixar a diabetes, que foi algo que eu adquiri com câncer, com a quimioterapia, além dessa descalcificação, meu pâncreas ficou preguiçoso. Uhum. E os médicos me passaram, estive com vários médicos diferentes, 2 da área me ministraram usar uma caneta de insulina, NPH e a regular. Eu estava indo nas redes de farmácia e não tinha, Gaudiano. Poxa, como é que me passa a receita e não tem? E nisso eu soube que até perto de casa o centro do diabético, ali na Silva Paulé. Sim, isso mesmo. Aí fui no centro de diabético mandar a mesma coisa, usar a caneta. Aí fiquei lá aproximadamente uma semana, que é muita gente, é algo do Estado. E quando chegou na hora de eu ir para a fila da farmácia, a moça disse, não tem, está faltando. Eu disse, então por que me seguraram aqui, eu chegando aqui 5h30, 6 da manhã, todos os dias? Ainda me faltava uma coisa que falta às pessoas, o conhecimento. Sim. Conhecimento, respeito, atenção, uma série de coisas. Da ação que Sim, da ação que estava. Aí foi que uma senhora pegou e disse, olha, o senhor vai no posto de saúde do seu bairro. E eu achava que eu moro ali perto da Embratel, da Pontes Vieira. Uhum. Fui num posto de saúde, a moça disse, não, seu posto não é esse. É o posto Pio 12. Mas não é aqui, não é Pio 12. Ela disse, não, tem um. E realmente, a 2 quarteirões de casa, Aí cheguei lá, me mandaram ir para Cidade 2000 fazer um cadastro. Aí eu fui, do jeito que eu descobri a cetogenina, eu fui ler, eu fui pesquisar. Uhum. Eu digo, não, tem alguma coisa. O que ocorre é que a imprensa não divulga. Em 2019, o SUS, e isso é pioneiro no mundo, o SUS acabou com a seringa que aplicava na barriga ou no braço, e criou uma caneta, se você vê, semelhante a essa que você está na mão, umas canetinhas verdes, aí a da ponta laranja é a regular. E a da verdinha limão é a NPH. Essas canetas são distribuídas pelo SUS, fabricadas e distribuídas gratuitamente. Pelo SUS. Pelo SUS. Aí o que estava havendo aqui em Fortaleza, no município, uma guerra política. A prefeitura não solicitava as canetas para culpar a falta o governo federal. Ou seja, um absurdo. Aí eu falei com o irmão do rapaz que está lá e eu disse, olha, não vou levar isso para a imprensa. Ou vocês resolvem. Hoje o estoque de caneta está no instante. O que faltava era alguém beliscar e fazer a coisa acontecer. Sim. Aí recebi aquele aparelhinho, recebo lancetas, que é a que fura, tem as fitas, recebo tudo, e tudo pelo SUS. Agora você imagina quantos municípios fazem o que Fortaleza fez. Eu soube nessa peregrinação que tem pessoas que moram num determinado município e que aquele município falta e se inscreve usando... Não é que a pessoa esteja enganando, mas ela precisa do remédio. Então ela usa um endereço, uma conta de luz, uma conta de água, para se registrar no outro município que tem, usa de uma pessoa amiga, para poder se receber. E isso a gente vai ter que corrigir. Então, basta essas 2 bandeiras na área de saúde. Oncologia, que é o câncer, Sim. E a diabetes. Bacana. E a segunda bandeira, que essa é da saúde, são os músicos, que eu sou apaixonado por eles. Sim, e a cultura, né? A cultura. Pronto. E antes de a gente entrar nessa questão da cultura aí, que a gente vai sim falar sobre ela, eu vou pedir só que o senhor reforce essa parte da citogenina.
Para o público Acetogenina. ficar mais acetogenina. Né? Acetogenina. Acetogenina. É com A. Acetogenina. Começa com É A. com A. Acetogenina. A acetogenina é uma substância contida apenas na folha verde da graviola. A folha seca, ela já não... Ela tem, mas numa quantidade mínima. Só que ela é muito volátil. Uhum. Eles estimam em laboratório que de 10 a 12 minutos depois de extraída, ela some. Isso começou a ser estudado, isso lá nos Estados Unidos. Uhum. 1940 até 62 foi o primeiro estudo. Aí nós temos estudos na Alemanha, Inglaterra, Japão. Tá. E esses estudos, todos dão na mesma coisa. Eles não conseguem isolar, sintetizar para produzir um medicamento. A indústria farmacêutica, ela visa o quê? Capital, lucro. Uhum. Se eles não podem transformar isso numa droga, num remédio, num medicamento, para com isso ganhar, então eles não... Mas tem uma coisa interessante nisso, Galdino. 1997, na Universidade de Pardue, nos Estados Unidos. Nós estávamos conversando ali sobre o Herceptin, do Dr. Sleiman, e eu lhe falei os critérios do FDA nos Estados Unidos para que um medicamento, uma pesquisa seja confirmada, seja aceita. E o pesquisador, o chefe da pesquisa, separou 5 grupos e num deles usou a acetogenina. Essas pessoas estavam fazendo quimioterapia. Uhum. E o que ele observou? Isso está em revistas médicas, em revistas científicas, e, inclusive nas minhas páginas eu transcrevo até parte desse texto. Ele descobriu que as pessoas que usaram a acetogenina, que é a substância extraída da folha verde de graviola, não desenvolveram algo que as células cancerígenas, apenas as células cancerígenas, durante uma aplicação de um quimioterápico, desenvolve, que é a P-glicoproteína. Para que você entenda isso. Para que as pessoas entendam, eu falo muito isso no canal, e trago a chamada superbactéria. Que a superbactéria é de quê? De uma infecção. Como ela nasceu e como ela cresceu. A superbactéria, as pessoas não tomavam o antibiótico da forma que o médico passou. Uhum. Eu dou um exemplo. A pessoa puxa um cabelo no braço, tem ali um tumorzinho. O médico vai e passa 15 dias, você tomar 2 antibióticos por dia. A pessoa toma 3 dias, são 6 comprimidos. Vê sumir no 4º dia, diz, não vou mais. O que ocorre? Aquele tumorzinho, ele desaparece, mas a bactéria que estava causando o tumor, ela está no teu organismo. Sim. E você não tomou os 15 dias, os 30 comprimidos. Aí o que ocorre? Ela se fortalece, a bactéria. Ela cria resistência, o tumor volta, a pessoa vai tomar o mesmo medicamento, só que ela já está resistente. Tanto é, se você lembrar, não existe hoje antibióticos como Tretrex, coisa do passado, penicilina, coisa do passado, benzetacil, que era fortíssima. Sim. Então, deu para entender o que ocorre, a superbactéria, o que é a P-glicoproteína. Essa célula, que não são todas, 2 ou 3% segundo os estudos, elas se revertem, se fortificam e aquele quimioterápico que está sendo aplicado não faz efeito. Uhum. Aí elas se recolhem. Não é culpa do médico, do oncologista e nem dos laboratórios que fazem os exames. Elas se camuflam. Uhum. E isso está em estudo científico. Elas não aparecem em exames clínicos, laboratoriais. Ou seja, aí nós falamos até de uma forma errônea, fulano, o câncer voltou e voltou violento. Não voltou. Câncer, ou você se livra dele, ou ele permanece escondido, oculto, e quando ele reaparece, ele vem com mais violência. Tá vendo aí, né, gente? Se liga aqui nessa informação do seu Francisco, que é importantíssima.
Aí, quando ele vem com essa violência, a quimioterapia que está sendo aplicada não vai resolver, porque aquelas células já se fortificaram contra aquilo. Nós dizemos muito e escutamos muito aqui no Ceará, fulano teve um câncer há tantos anos, há 8, 9 anos, aí voltou, não demorou 2 meses. É porque o câncer não volta, infelizmente é assim. E o que é que a gente tenta? É uma luta difícil, é uma guerra. Lutar contra o câncer não é fácil, Não. mas a primeira coisa que eu até brigo mesmo com as pessoas, esse negócio, eu fiquei sem chão, a família... Olha, a primeira coisa que a gente tem que ter, Galdino, firmeza. Sim. É o pé no chão, é a determinação e dizer, câncer, eu vou te vencer. E ter fé. Fé e força. Sim. Tem que ter determinação. Eu chamo muito as pessoas para a briga, que eu digo que é uma guerra. Cada dia é uma batalha. Outra coisa, respeitar demais os médicos. Sim. A ciência, né? Eu vejo pessoas pegar, não vou fazer esse tratamento, não vou fazer isso. Tem que fazer. O cara passou tantos anos numa faculdade, depois são 3, 4 anos de especialização, e eles não param de estudar, de se atualizar. Quando ele fala de um determinado exame a ser realizado, tem que ser feito. Eu já vi pessoas que eu chamo camuflar, fazem uma colonoscopia, que é um exame chato, é até feito sobre anestésico, a pessoa comeu o que não deve. Se exige um preparo de 3, 4 dias antes, tem que ser respeitado. Ah, eu vou passar fome? Passa fome. Uhum. É necessário que o teu organismo estar limpo. Eu já fiz 3 vezes colonoscopia. Nas 3 eu passo uma semana só no líquido, não coloco nada do que é proibido, porque tem coisas que são proibidas. Sim. Para que quanto mais limpo tiver teu organismo, que é uma câmera que vai captar, para poder ver. Sim. Seu Francisco, como eu falei agora há pouco, o senhor vai voltar logo mais para dar esta aula de ciência aqui para nós, no nosso canal da TV ANC. Tá joia? Tá certo. E eu quero aproveitar aqui o ensejo para fazer alguns registros de participações. Participam conosco a Fernanda Saboeiro, que ela é lá do município de Saboeiro, o Yuri de Souza, o Henrique Borges. A nossa redação também está ligada aqui no Destaque ANC. O Teles Barroca, a Alzira, a Adriana Campani e o Felipe Tárcio também, que é um companheiro nosso aqui, a Lindalva Santana, o Antônio Almir, que está acompanhando a gente lá do Ipu. E meu Farias é do Ipu e Irajá. Sim, Hidrolândia, e eu cresci por ali. Pronto, manda um abraço aí pro pessoal, seu Francisco. Sim, mas continue. Então, e a Mônica Colseiro também. Mônica. Ela está falando aqui, Yuri, do som que está baixo. Então vamos aumentar aqui nosso som. Pronto, já foi corrigido aqui o som, tá, Mônica? E tem também a Glória Guimarães, que fala: é direito garantido o acesso às medicações contra o câncer. E desde a semana passada, a minha mãe só recebe negativas do HGF. Exato. Para receber o remédio dela contra a leucemia. Alô, que HGF? É uma espécie de câncer. Tá. Espero muito que o Senhor faça a diferença, porque só sabe dessa dor quem convive com ela. Você tocou aí numa pessoa que está nos assistindo, que ó, como me deixou. Sim. Lindalva. Lindalva minha Santana. guerreira. Uhum. Eu nem sei quando foi que Lindalva entrou na minha vida. Escreve aí, Lindalva. Eu acho 2017, 2018. Lindalva nem estava mais falando. Ela já teve várias remissivas do câncer. Pra você ter uma ideia, a descalcificação dela
Foi a segunda. Claro que primeiro eu sei de mim, da minha descalcificação óssea. Segunda pessoa que eu conheço é ela. A Lindalva fraturou 3 costelas, tossindo. Só em tossir, fraturou 3 costelas. Já teve câncer nos 2 pulmões. Ao todo, 5 vezes aproximadamente esse câncer volta. E agora mesmo ela está passando por momentos difíceis, agora, nesse exato momento. Nesse exato momento. Mas ela... Eu não tenho... palavras, né? Nunca vi tanta força de vontade de querer ficar aqui mais um dia. Sempre mais um dia. Ela é minha guerreira. Então, fazemos jus neste instante aquele slogan que foi muito difundido, ou seja, divulgado durante a pandemia. Vai dar certo, Lindalva, tá? Obrigado pela sua participação aqui. E a Glória Guimarães pergunta: por que o senhor não promete criar novas leis para os pacientes oncológicos? Esse é um dos intuitos dele, não é isso? Não. Caso não? Não. Como eu disse, já existem leis demais. Ah, tá. Se a gente conseguir fazer, primeiro seria montar uma equipe, mas uma equipe com responsabilidade para vasculhar nossa legislação. Uma coisa é o Farias, cidadão comum, se dirigir a um secretário de saúde, seja do estado ou do município, não falo nem no ministro que a gente não chega, marcando audiência. Mas se você está deputado federal, já é outra coisa. As pessoas falam muito mal do SUS sem conhecer. Nós temos talvez o melhor sistema de saúde pública do mundo. O que ocorre são coisas pontuais na administração de cada setor. Por exemplo, uma coisa que eu acho aqui maravilhosa, apesar de ser filantrópico, o CRIO. Sim. O CRIO, eu aplaudo o CRIO. Sim. E já condeno a administração do ICC. O ICC sempre foi algo... Eu até falo para os pacientes, quando me procuram, eu digo, gente, tenta entrar no CRIO. Porque o ICC eu só vejo... Aí vem o quê? Cargos políticos. Colocam pessoas que não têm nada a ver, nomeiam. Quem nomeia o governador, então lá de cima, alguém da presidência manda. Pessoas sem o compromisso com a saúde. Às vezes até o médico. Mas isso não quer dizer que ele tenha compromisso com a saúde. E eu vejo muitos casos de abandono de pacientes lá. Então, o que ocorre com o SUS? As pessoas falam, às vezes, sem o conhecimento do que o SUS faz. Sim. O SUS, ele tem procurado, por exemplo, o que eu falei há pouco da diabetes. Nós somos pioneiros nisso, naquela canetinha, como eles usam até o slogan. Não é o fim da picada, mas já é o começo. Sim. Você não sente, cara. Verdade. É uma agulhazinha de 2 milímetros. Seu Francisco, e voltando para a questão das bandeiras de lutas, nós falávamos sobre a música, não é isso? Exato. Pronto. E quais são os projetos do senhor, caso o senhor seja eleito? Aí temos que fazer. Primeira coisa, procurar uma forma do músico ser respeitado. Eu estou falando do músico de barzinho. Não é aquele grande artista que já tem seu nome estampado, já tem um público, faz seus shows. Nós temos que trabalhar as leis que, através do Ministério da Cultura, beneficiam a arte com valores. Que esse dinheiro não saia para grandes artistas, como a gente viu aí, pessoas renomadas que chegaram a tirar 2 milhões, 3 até 10 milhões de reais em cima dessas leis. Enquanto isso, acredito eu, deveria ser destinado a quem está começando, seja no teatro, seja no humor, seja na música. Sem dúvida.
Então, essas pessoas é que precisam de um apoio e de um aporte financeiro do governo. Sim. Não quem vende seu ingresso por 500, 600 reais e fatura num show 5 milhões. Sim. Então, essa parte nós temos que ver. Outra parte muito importante, nós não temos aqui em Fortaleza uma escola pública de música. Não temos. Como é que a gente quer preparar nossos garotos, nossos jovens, se nós não ofertamos isso? Como eu falei há pouco das verbas da educação, e que cultura é educação. Então, se destinar, se conversar com o governo do estado, seja ele quem for, que seja eleito, se conversar com a prefeitura e se criar, nós temos muitos prédios, inclusive prédios públicos, no abandono. Se faz um projeto e coloca isso para valer. Nós temos uma escola de música, isso vai, com certeza, desenvolver o talento de muitos jovens que não têm a oportunidade. Às vezes, pessoas de baixa renda não podem nem sequer comprar um instrumento para poder desenvolver o talento que tem. Sim. Que, antes de tudo, você sabe, Galdino, a música é uma arte e esse talento vem com a pessoa. Sim, vem junto, com certeza, sem dúvida. Seu Francisco, além da música, tem um outro setor também que é muito visado pela seara política como um todo, que é a questão da educação. O senhor também tem projetos voltados para a educação? Não, não. A minha preocupação só é essa. A saúde, nessa parte que eu lhe disse, sim, eu me fechei muito porque todo mundo... Tem gente que diz que vai dar emprego, vai dar isso, eu não sei como. Sim. Passei 37 anos na Assembleia e trabalhei muito na parte administrativa. E as pessoas têm que conhecer como funciona o parlamento. Sim, eu até fiz uma live esses dias, junto explicando 3 equipamentos, você como jornalista conhece, que é o PPA, a LDO e a LOA. E outra coisa, antes de falar desses 3, a Constituição, tanto a federal como a estadual, e as leis orgânicas dos municípios, são as constituições, elas falam da competência, a quem compete. Então, não é o indivíduo, porque está deputado federal, que ele pode fazer o que quer. Muitas ações pertencem ao executivo e não ao parlamento. O parlamento é blindado, as ações são curtas. Mas por que eu falei desses 3 equipamentos? LDO, PPA e LOA. O primeiro, PPA, Plano Plurianual. Quem entrar agora vai pegar um plano plurianual, o último ano, elaborado por esse governo que aí está. Seja no Estado, seja na presidência. Ele tem uma data constitucional, dentro da nossa Constituição Federal, para enviar, nós estamos falando da Câmara dos Deputados, então vou falar de âmbito nacional. A mesma coisa ocorre nos estados. Ele tem uma data específica para enviar um PPA, um Plano Plurianual, para que as pessoas saibam que é Plano Plurianual. É um projeto de intenções, uma agenda para 4 anos. Mas ele está assumindo 2023 e está pegando algo que o governo anterior já deixou. Então ele vai planejar 2024, 2025, 2026, 2027. Nesse planejamento que o governo federal vai mandar para o Congresso, que é a Câmara dos Deputados e depois passa pelo Senado, os deputados podem fazer suas modificações, as famosas emendas. Não estou falando de orçamento, estou falando do PPA. Então vamos falar do Ceará. Farias falou há pouco de quê? De uma escola de música. De música. Aí eu vou, na parte da cultura,
vou destinar que quero para Fortaleza uma escola de música. Nós temos 3 regiões no Ceará, que são 8 macro-regiões, que têm tratamento oncológico, e 5 não têm. Eu vou na saúde destinar, aí depois a gente estuda em qual município será beneficiado, mas que naquela macro-região sejam criados em hospitais públicos o tratamento oncológico, seja criado um anexo, se não tiver, que se crie um hospital para aquela macro-região. Uhum. Então, esses são as ideias. Isso aí entra no PPA. Aí vem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Qual a primeira LDO que eu vou pegar? 2024. Uhum. Eu implantei aquilo no PPA. Vou tentar, no primeiro ano, 2024, convencer quem está na presidência a fazer essas 2 coisas. Os hospitais, os anexos oncológicos nas outras 5 macro-regiões e trazer a escola de música para Fortaleza. Uhum. Se ele aceita isso, aí eu tenho que carimbar com a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que aí é onde entra as emendas, que é quando se manda o orçamento, a gente diz a origem do recurso, de onde ele vem, se é empréstimo, se é arrecadação e tudo, e para onde vai. Aí que se carimba e se determina a execução de uma obra ou de um feito na parte administrativa. Sim. E esse conhecimento, você que já entrevistou muitos aqui que passam, ninguém nem sabe o que um parlamentar tem que fazer. Eu carrego isso comigo, que eu passei 37 anos na Assembleia, sendo que a maior parte dele no administrativo e dando, inclusive, cursos para novos deputados ou seus assessores. Ou seja, o senhor tem propriedade para falar, com Graças todas a as Deus. letras. Seu Francisco, só reforçando aqui aquele período que o senhor havia perguntado a Lindalva Santana, ela recorda aqui que é 2018. 2018. E ela diz, eu lutarei até onde Deus permite. É isso aí, Lindalva. Brava, Lindalva. Parabéns. Isso mostra que você tem muita fé. Fé em Deus é importantíssimo. É o que todos nós precisamos. Sem Ele, a gente não vai para lugar nenhum. Lindalva ficou sem falar. Em 2019, eu estava Dia dos Pais, Dia das Mães. As filhas dela a levaram para o dos animais, o zoológico? Sim, o nosso jardim. Aí as 2 filhas aqui estavam com ela fazendo um vídeo agradecendo, está até no meu canal, coloquei. Uhum. E estavam agradecendo, seu Francisco, muito obrigado. Nossa mãe hoje aqui com a gente, aí vem a netinha correndo, aí a Lindalva segura aqui e faz um esforço. Viva o chá! Cara, esse esforço dela de dizer, viva o chá! Caramba! Foi tudo, né? Foi tudo. Foi tudo, com certeza. Olha aí, gente, mais um exemplo de superação sendo revelado aqui no Destaque ANC. E aí, eu registro aqui também, seu Francisco, a participação do chefe Dudu Almeida, seu filho. Ele diz, é isso aí. Prometer o improvável é enganar o eleitor. Prometer lutar para se cumprir as leis, isso é uma promessa viável e concreta. Já Adriana Farias diz, Farias faz uma campanha limpa e educativa. Ensina a sociedade seus direitos e se compromete a lutar por eles no Congresso. Não é milagre, é justiça. Parabéns, Farias. Obrigado. Obrigado, Adriana, pela sua participação aqui no Destaque ANC. E aí, seu Farias, continuando a nossa entrevista, que já está se aproximando do final, certo, que está muito boa, por sinal. O senhor tem muita
informação para passar para a gente. Mas ele vai voltar aqui, gente, em breve, viu? Volto sempre que vocês convidarem, estou à disposição. Claro, com certeza. Eu pergunto, seu Francisco, o senhor está tendo um apoio bacana do seu partido, do Patriota? Não, infelizmente, não culpo nem o partido aqui, no Estado. Uhum. A Nacional recebeu 95 milhões. Isso em relação a 2018, que fez 5 federais. O Estado do Ceará cooperou com 1. Teve um candidato do Patriota que foi eleito deputado federal. Maranhão, outro. Minas Gerais, 2 e Goiás, 1. Então, isso coube 19 milhões por cada cadeira dessas. 5, 95 milhões. O do Ceará mudou de partido, mas o dinheiro continuou no partido. O que é que eles fizeram? Que é uma coisa que outros partidos também fizeram e até de outros candidatos eu tenho escutado, alguns até se reportam a mim reclamando. Os presidentes nacionais do partido, seja ele qual for, se acham donos dos valores que o fundo partidário repassou. E eles repassam a maneira que querem. O Estado do Ceará, por exemplo, recebeu, não chegou nem a 300 mil fechado. Para ser exato, que repassou direto para os 20 candidatos, 295 mil. Eu fui o mais ofertado. Recebi 30 mil reais. Aí você olha alguns candidatos aqui com 3 milhões, isso, claro, de outros partidos, com 2 milhões, então fica algo bem desproporcional. Eu estou falando de dinheiro público para uma campanha que vamos colocar aqui, talvez 30 dias, que praticamente começou em setembro. Foi, é verdade. Você gastar praticamente 100 mil reais por dia, aqueles que receberam na faixa de 3 milhões? Sim, é muito dinheiro. Eu tive que pensar, eu abri mão de televisão, não. Esse é o primeiro canal público que eu estou aparecendo, que eu estou falando. Eu recusei rádio e TV, motivo, 7 segundos e meio. E eu teria que pagar uma produtora para gravar esses 7 segundos e meio ou fazer com um dos candidatos. E eu não estou aqui apoiando nem A nem B. A minha luta é pelos músicos, a minha luta é pela saúde, pelo pessoal de câncer, com câncer. Em especial as pessoas que Então, o meu compromisso é esse. O meu compromisso não é bandeira X ou Y. É com esses 3 segmentos. É com esses 2 segmentos. Esses 2 segmentos. Músicos e saúde. E saúde. Em especial as pessoas que precisam do tratamento oncológico e diabetes. E os músicos, o que fizeram? Por conta de... Nós até conversamos ali daquela campanha que eu fiz durante a pandemia, ajudando. Eles me deram não 1, mas 2 jingles, sendo que um é música e letra feita para mim, não foi cópia, não foi paródia, não foi nada. Nós sabemos que os músicos têm uma bandeira de esquerda muito forte, talvez 97%, 98% deles. A maior parte está abraçando e fazendo toda a minha arte. E quase todo o material que foi feito foram feitos por músicos. Estão trabalhando voluntariamente. Eu não esperava isso, esse agradecimento dessa forma. E, seu Francisco, eu pergunto, quem o senhor apoia para governo do estado do Ceará nestas eleições? Como eu disse, eu me recusei aos 2. Porque vou falar agora basicamente dos músicos. O que estava prefeito, que hoje é candidato, ofereceu de ajuda na pandemia R$200. 3 parcelas de 66. Eu achei isso humilhante. É pouco. E o que estava governador disse que músico não era essencial. Músico, bares, restaurantes e buffets
era uma classe não essencial. Até um amigo, que eu vou dizer o nome, que era diretor do Sindimús, do Sindicato dos Músicos, perguntou diretamente ao governador lá no Palácio: um prato de comida para o seu filho ou para o senhor não é essencial? Porque para o meu é. Então estaria traindo aos músicos se aceitasse gravar ou ter minha imagem junto com a do ex-prefeito. O outro, que teve uma grande oportunidade, estava deputado federal, e aqui eu vou reforçar, o que está presidente ajudou demais. Ele é pouco, mas R$800 todo mês ajudou muito. Uhum. E o outro poderia ter pego essa bandeira da cultura, que música é cultura, Claro. e dos bares que estavam fechados, bares, bufês, e ter levantado essa bandeira e ter auxiliado, ter buscado mais ajuda. Sim, Não fez. sem dúvida. Uma pena, né? Eu costumo dizer sempre que educação e cultura, elas andam de mãos dadas, né? E a educação é a base de tudo, como cultura também. E ainda digo mais, se a gente colocar todos os problemas que existem na face da terra, botar no caldeirão, mexer, o sumo se resume nessas duas coisas: educação e cultura. Seu Francisco, o senhor acredita que a juventude está muito desiludida com a política brasileira? Olha, eu não coloco desiludida, porque a partir do momento que a gente não acreditar nos nossos jovens, nós estamos negando um futuro. Sim, com certeza. Então nós temos que... Eu, às vezes, fico admirado, e quando eu falo do jovem, não é nem do adolescente, mas daquele jovem que está fazendo uma faculdade ou que terminou há pouco, o dinamismo. Hoje, está certo, com a evolução da tecnologia, celular, essas coisas, a informação é muito rápida. E eu fico olhando, eu que tenho 63 anos, que você só atingia esse parâmetro com 40, 45 anos. E a gente vê hoje pessoas com 22, 23 anos dinâmicos, produzindo. Então, acredito ainda muito. E se esse jovem produz, se esse jovem é dinâmico, eu espero que num tempo curto, quanto mais curto para todos nós brasileiros, será melhor, que esse jovem tome conta do nosso país, que um dia será deles. Sim. Um dia eles chegarão lá para administrar seu estado, seu município e administrar a nação. Sim, então eu acredito neles. Que bom. Seu Francisco, a Glória Guimarães diz aqui: é difícil encontrar alguém que tenha essa coragem. Parabéns, Farias. Que você consiga uma vaga na Câmara dos Deputados e faça a diferença. E o seu amigo Daniel Domingues diz: Farias, salvador de vidas e amigo dos músicos. Olha aí que bacana. Isso se chama reconhecimento. E ele até reforça: depois de muito tempo me sinto motivado a votar. E reforça também: campanha limpa. E fecha dizendo: Farias, nossa escola pública de música. E aí, para fechar a nossa entrevista, eu vou fazer a última pergunta para o Francisco Farias. O senhor acredita na renovação dos quadros políticos nestas eleições de 2022? Galdino, não. Não, porque eu não esperava uma arapuca que foi armada. Eu, por exemplo, eu não sabia que seria candidato. Recebi o convite do presidente do partido, que é o Samuel Braga, já bem próximo do fechamento para enviar ao Tribunal Regional Eleitoral as inscrições. O que ocorre? Lá em maio e abril é que teria que ter sido feito, quando eles estavam chamando a história de pré-candidato, a identificação digital, a identidade digital.
Então, as pessoas que não se anteciparam a isso, de fazer esse registro, de criar essas coisas, elas ficaram prejudicadas. Uhum. Nas eleições passadas, 2018, que é a que eu me refiro, eleições majoritárias, muitos apareceram, surpreenderam, tanto nas assembleias como na Câmara, por conta de rede social. Até o presidente foi eleito por rede social. Todos nós sabemos disso. Então, isso foi barrado. O que ocorre? Há pouco eu falei do derrame de dinheiro. Esse derrame de dinheiro, o que favoreceu? Para que todos saibam, a presidência da República vetou, vamos arredondar para 5 bilhões, vetou os 5 bilhões do fundo partidário. Inclusive, quem entrar no site da Câmara vai ver a resolução. A Câmara quebra o veto, dando a eles, os 513, a prioridade do uso do dinheiro. Se você pegar para a reeleição nos federais, que o estadual está em torno de 1.200.000 a limitação, o federal é 3.176.000, isso o gasto estimado. Tem deles, a maior parte com 2.800.000, 3. Cara novo que está entrando como eu, que ainda não foi político, com 1 milhão, 1,5 milhão. Então, quem é esse? Você for olhar, é substituindo um pai, uma tia, uma pessoa que já foi da política. Então, por isso eu lhe respondo. A renovação será curta. Das nossas 22 cadeiras, eu acredito que entre 4 ou 5 novos deputados federais. Certo. Seu Francisco, o Daniel Domingues lembra ainda que João Pessoa é um quarto de Fortaleza. Tem 4 escolas públicas de música. E Fortaleza, a 4ª metrópole do Brasil, não tem. Então vamos trabalhar para isso, né? Ter Daniel, uma escola de música aqui bacana, né? Mesmo que essa campanha não dê certo, Daniel, mas a gente vai perturbar que no próximo ano, como eu falei, é o PPA. Vamos para dentro da Assembleia, vamos perturbar alguns dos deputados, aqueles que até conhecemos, e vamos reforçar. A gente tem que fazer essa escola. Tem que fazer. Nossos jovens, como você falou, merecem ter uma escola de música. Nossos talentos merecem desenvolver essa arte tão bonita. Sim. Porque, como eu digo sempre, a música é o encanto que encanta a alma. Com certeza, sem dúvida. E o seu Francisco fez um gesto assim, olhou que, para mim, falando sobre o jovem, eu já estava me sentindo lisonjeado, porque eu estou com 53 anos, mas ainda sou um jovem, né, Claro. seu Francisco? Com certeza. Vamos fechar aqui com mais um registro da Lindalva, que ela diz: eu acredito em você, na sua força de vontade de fazer a diferença com os oncológicos. Isso é bom, sem dúvida. Bom, gente, como eu havia dito no início, o Francisco Farias vai voltar aqui em breve, tá? Para gravar um podcast com a gente, vai passar aqui 45 minutos a 1 hora, dando essa aula, que foi mais do que uma entrevista aqui, foi uma senhora aula que nós tivemos aqui, de ciência, e principalmente no que diz respeito ao tratamento fitoterápico no combate ao câncer. E aí eu deixo o seu Francisco Farias agora à vontade para fazer as considerações finais dele e depois eu faço as minhas. Gente, eu estou candidato a deputado federal pelo estado do Ceará. O nome só Farias, o partido é Patriota. O número não posso dizer, né, que a lei proíbe ou não? Posso falar o número? Acredito que sim, vários estão dizendo. Meu sim. número é fácil, 5100, 5100. 5100, o partido é o antigo PEN, Partido Ecológico Nacional, e nas eleições passadas a nomenclatura mudou para Patriota. Como eu disse há pouco lhe respondendo, não estou apoiando nem A nem B. Estou apoiando a vida.
Meu slogan é Em Defesa da Vida. E se você concorda comigo, eu peço a você essa oportunidade. E aqui, na NC, foi o único espaço que eu usei, não usei TV, não usei rádio, foi o único espaço que eu usei para a minha campanha. Então, agradeço de coração. Se você votar, não vai se arrepender. Isso eu digo olhando para você, essa câmera olhando para os seus olhos. Quem está falando é um homem de palavra. E, seu Francisco, eu vou pedir para o senhor reforçar o seu canal, as suas redes sociais, que são importantes demais. O senhor tem um trabalho aí muito reconhecido. São 78 países já. Apenas, pois reforça aí as redes sociais do senhor. Gente, Chá de Folhas Verdes de Graviola é um deles. Francisco Farias, outro. Chá de Folhas Verdes de Graviola, Francisco Farias. E o canal é Francisco Farias. A nomenclatura agora está Farias 5100, por conta de estar deputado, candidato a deputado. Mas logo que passar as eleições, o canal volta a ser Francisco Farias. Lá a gente faz vídeos, sempre um bate-papo do jeito que está aqui, para ajudar. Quem está com câncer às vezes aparece de forma rápida, você descobre. E eu sento lá todas as tardes para conversar com as pessoas e dar minha ajuda, dar meu apoio, como a Lindalva teve, e graças a Deus está aí, e mais 42.400 pessoas. Olha aí, gente, que bacana. Então, Francisco Farias é esse ser humano que pensa na vida não só dele, como das pessoas de modo geral. Seu Francisco, em nome de todos nós que fazemos o grupo A Notícia de Ceará, a gente agradece de coração pela passagem do senhor aqui no Destaque ANC. E a gente se encontra, como diz um amigo jornalista, André Marinho, na próxima curva, tá? Então, em breve, vamos ter novamente aqui o Francisco Farias falando sobre esse seu trabalho, que é plausível demais e necessário e urgente. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Eu acredito que Ele há de querer. Gratidão. Eu agradeço. Muito obrigado a todos e à direção da ANC pelo convite. Até lá.